Esta é a aula número 122 das aulas de administração do Chateau. Nós estamos na segunda disciplina, que é a disciplina Teoria das Organizações, né? E estamos falando sobre a teoria da burocracia ou escola da burocracia. Bom, gente, antes de eu prosseguir, eu peço por gentileza que você dê o like nesse vídeo, faça o like agora, não deixe para fazer no final, porque no final você esquece. Eu peço que você ative o sininho, eu peço que você se inscreva no canal e eu peço também que você compartilhe esse vídeo, né? Estamos falando de utilidade pública, as aulas são de utilidade pública. Bom, então, gente, nessa segunda disciplina, Teorias das Organizações, nós estamos estudando as escolas da administração, né? Ou teorias da administração que vieram acontecendo ao longo do tempo. Primeiro, nós falamos sobre a administração científica, né? Cujos principais expoentes eram o Taylor e o Ford, também chamado de modelo taylorista fordista. Depois nós falamos sobre a escola clássica, ou teoria clássica, cujo principal expoente era o Jules Henri Fayol, né? Que na minha modesta opinião é o maior autor da história da administração, né? Depois a gente falou de alguns autores transitivos entre esse modelo clássico e um modelo mais humano, né? Que foram a Mary Parker Follett, né? O Chester Barnard, o Hugo Mustenberg e o Ordway Ted, né? Falamos também sobre a escola das relações humanas, que também é chamada de abordagem humanística da administração, sobre a conhecida experiência de Hawthorne, conduzida pelo George Elton Mayo, né? Falamos sobre a teoria comportamental, né? Ou escola comportamental, ou behaviorista, né? Com seus diversos autores, né? O Abraham Maslow, né, o Frederick Herzberg, o Douglas MacGregor, o Francis Likert, o Herbert Simon, né, o Chris Argyris, né, e o William Holt, né, e falamos sobre a teoria do desenvolvimento organizacional, ou simplesmente desenvolvimento organizacional, né? Que tinha ali o Kurt Lewin, né? Tinha o Lawrence Lott, né? E depois a gente começou a falar, essas duas últimas, teoria comportamental e desenvolvimento organizacional, fazem parte da abordagem comportamental da administração, né? E depois a gente começou a falar sobre a teoria da burocracia, e é a teoria da burocracia que nós estamos falando agora. Vimos que o principal autor era o Max Weber, né? Vimos que o Max Weber ele propunha 3 tipos de influência na sociedade. Vimos o tipo ideal, que para ele é a burocracia. Vimos características da burocracia, vimos disfunções da burocracia. E agora eu quero falar com vocês de um autor importante nessa área de estudos da burocracia, chamado Robert Merton, né? O que o Merton dizia? O Merton era um estudioso das virtudes da burocracia, né? Só que ao estudar as virtudes da burocracia, ele acabou encontrando vícios da burocracia também, né? Então, qual era a grande virtude da burocracia para o Robert Merton? A previsibilidade, né? Mas qual era o grande problema da burocracia para o Robert Merton, né? É porque as situações imprevistas ela não dava conta, né? Então, gente, costuma-se dizer hoje em dia o seguinte: o aparato burocrático de uma organização, ele é muito bom para lidar com as situações previstas, né? Quando há situações que não eram previstas, que aconteceram de surpresa, que aconteceram por acaso, que aconteceram sem se imaginar que poderia acontecer, aí a burocracia não é tão boa em dar respostas, né? Então os gestores eles precisam separar, né? Quando determinado fato acontece, isso tem que gerar uma decisão. Esse fato era previsto, se era previsto já tinha uma resposta pré-antecipada, né? Teoria da burocracia, né? Agora, se não era previsto, aí sim, vamos pensar o que a gente pode fazer para resolver isso, né? Então, a teoria da burocracia, ela tem esse lado. O Robert Merton, ele demonstrou que existe um lado da burocracia que
que não dá todas as respostas, é quando as situações não são previstas, né? Bom, gente, essa foi então a aula número 122, né? Estamos na segunda disciplina, que é a teoria das organizações, e falamos sobre teoria da burocracia, sobre o trabalho do Robert Merton. Gente, muito obrigado a todas, muito obrigado a todos. Passe adiante esse conhecimento, tem gente que precisa dele, né? E se você puder dar uma olhada na descrição desse vídeo, eu também agradeço, tá?